Meus queridos irmãos, eu creio que todo crente tem sede da palavra de Deus. Eu também tenho muita sede da palavra. E como pastor, como todos os pastores, nós também, diante do Senhor, ansiamos ouvir Deus falar. Domingo passado nós fomos abençoados com a instrumentalidade, na fidelidade da exposição da palavra do reverendo André Escordamagno, que estava conosco domingo passado, e como foi muito edificante para mim, e como foi impactante, e como o Salmo 1 se tornou mais claro ainda, um texto tão conhecido, mas quando a referência é apontada para aquele que é o bem-aventurado de verdade, Cristo Jesus em nossa vida, isso nos alimenta, nos transforma. E nós passamos, e a nossa igreja tem passado, quer seja diretamente com famílias da igreja, ou parentes ligados às famílias da igreja, temos passado alguns momentos de luta, não é? De dificuldade, de dor, e eu continuo com sede da palavra. E nessa noite eu gostaria de suspender pontualmente a nossa exposição sequencial no Evangelho de Mateus. Estamos agora, entraríamos no capítulo de número 10, e eu queria deixar para os irmãos, para a nossa edificação, um outro evangelho. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 1 desse evangelho, capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Eu gostaria que você separasse com seus olhos dos versos 32 a 38, Marcos, capítulo 1, versículos 32 a 38. Talvez alguns irmãos saibam que um pastor, por que ele prega o que ele prega? Primeiro, existe uma ordem de Deus para ensinarmos a Escritura completa à igreja. Aliás, a Bíblia mostra essa ordem em vários lugares. Mas quando há uma ligação pastor e ovelhas, como a Bíblia diz, apesar do pastor limitado ou das ovelhas problemáticas, porque somos todos seres humanos, somos pecadores, Deus está nos tratando. Apesar disso, se a igreja, por exemplo, é só um exemplo, está com dificuldades em perdoar pessoas, situações de ofensa, se uma igreja está com essa luta, o que será que o pastor precisa fazer? Além de orar muito, ensinar sobre isso. Se a igreja está com dificuldade de como lidar com tantas bênçãos, imagine uma maré de bênçãos vindo sobre todos, e aí começamos a nos perder em tantas bênçãos, e quem sabe relaxar na comunhão com Deus, porque tem tanta alegria, que a gente normalmente, o ser humano faz isso, fazemos isso. Então o pastor fiel à Escritura deve então procurar os recursos no Senhor para ensinar que nós não devemos deixar as bênçãos virarem o foco, mas sim o abençoador. E quando nós estamos em lutas e sofrimentos que nos cercam, e quando parece que eles aumentam numa família, em outra, o que será que um pastor que teme a Deus, com uma igreja que está ávida para ouvir a voz de Deus, e eu creio assim, esse pastor vai pregar sobre o Espírito Santo, ele vai pregar qualquer outro assunto que não seja a necessidade vivencial de como encaramos as lutas, as dores e os sofrimentos, apesar de muitas vezes uma única igreja ser alvo de tantas dores, porque eu imagino que você conversa com um e com o outro, eu imagino que você se envolve, eu imagino que você vê os pedidos de oração,
que você vê as emoções quando um grupo de senhoras da nossa igreja intercede intensamente e compartilha, ou quando você que não conhece, mas aqueles que estão na liderança sabem dos tratamentos e necessidades de uma família e de outra, que está sendo vinculado, que está sendo passado junto à liderança com essas famílias, ou quem sabe até, nós estamos vendo parentes de membros nossos, de familiares da nossa igreja, sofrerem duramente, e a única coisa que falamos é: Senhor, tem misericórdia. Então me parece mais do que necessário, nessa noite de celebração da ceia, nós ouvirmos a voz do Senhor nesse texto de Marcos capítulo 1, versículo 32 a 38. Eu fui muito impactado nessa semana, diante de todas as lutas, procurando me alimentar da palavra, relembrando o testemunho que em novembro de 2013, lá na famosa igreja do pastor John MacArthur Jr., o testemunho que Joni Eareckson Tada deu. Ela agora está com 60 anos. Alguns mais vividos, para não dizer mais velhos, vão lembrar desse nome. Joni era uma jovem nadadora, exímia na natação, e numas férias de verão americano, foi com sua família para um lago, e ela nadava muito bem, ninguém se preocupava com isso, mas num mergulho que deu em determinado lugar, a sua cabeça deu de encontro a uma pedra no fundo de uma parte que ela desconhecia, e aquilo literalmente trincou toda a sua coluna, e ela se tornou tetraplégica. Joni conhecia Cristo, sua família era do Senhor, mas a história que se seguiu, daquela jovem, tetraplégica agora, antes uma atleta da natação, até hoje, ela tem por volta de 63 anos, é algo que você, como ela, perguntam: Senhor, por que isso? Senhor, por que não cura? Marcos capítulo 1, verso 32 a 38, diz a Escritura: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, todos. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem era Jesus. Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu o Senhor Jesus, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Repare agora, Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Para isso é que eu vim. O que você acabou de ouvir? Que parte do relato do ministério de Cristo você já está trazendo dos evangelhos que você conhece de cabeça? O de sempre. Cristo Jesus está curando. E o Senhor Jesus, ele estava curando muitos enfermos, arrancando os demônios de muitos endemoniados. A cidade onde ele estava era Cafarnaum. Ele conhecia bem aquela região, aquela parte da Galileia. Repare no verso 33. Você encontra, como acabamos de ler, que toda a cidade estava reunida ali, onde Jesus estava. A ideia do texto é que durante um dia inteiro, Jesus falava do evangelho e curava, e tirava os demônios das pessoas. Toda a cidade, era muita gente.
Todos queriam o toque de cura de Jesus. Todos queriam se livrar dos seus males, queriam se livrar dos seus problemas, todos queriam se livrar dos seus demônios. Jesus curava, Jesus tratava, estavam indo lá. Agora, veja o verso 34. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, expeliu os demônios. Jesus fez isso. As pessoas vinham e ele as tratava, e saíam de lá sem aqueles problemas. Imagine isso, você vir num lugar e ele resolve esse lugar, porque Cristo está ali e resolve todos os seus problemas. Pense sair dali totalmente curado, miraculosamente curado. Pense em sair dali e toda aquela possessão demoníaca, é claro, uma pessoa que ainda não era salva em Cristo Jesus, todos os seus demônios serem expelidos. E Jesus ainda falava para os capetas ali, fica quieto, você nem tem que falar que eu sou o Filho de Deus, vaza daqui. Traduzindo num bom português, ele tinha poder. Por quê? Porque era o Filho de Deus. E você e eu amamos isso em Jesus. Queremos ver isso em Cristo. Ah, Senhor, põe a mão e arranca essa minha vida toda bagunçada, dá um jeito agora. Eles viram, você está vendo o relato normal, eles viram isso acontecer. Aí o que acontece? Aquele dia acaba, e já é o verso de número 35. No dia seguinte, o que você acha que aconteceu? Pensa um pouco. Toda a cidade de Cafarnaum ali, todos os enfermos e doentes estavam lá. Bom, notícia boa, não vem me dizer que é diferente da notícia ruim, é a mesma coisa. Corre solta, Jesus está aqui, e Ele está curando a rodo. Vamos lá. Queridos, no dia seguinte, mais pessoas queriam cura, mais pessoas queriam milagres, mais pessoas queriam se livrar dos seus problemas. Vamos lá, Ele vai dar jeito e vai resolver agora, aqui. Só que ninguém encontrava Jesus. Você percebe o desespero desse povo? Quando no verso 36 você encontra, procuravam-no diligentemente, quem? O Pedrão, chamado Simão. E lá estava ele. Alguns autores chamam Pedro de o líder do colégio apostólico, ou aquele que tinha mais cara de pau de abrir a boca e falar e ter uma coragem que os outros não tinham, vamos colocar assim. E ele foi procurando, cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas ele estava liderando os discípulos, porque o final do verso 36 diz, e juntamente com Simão, estavam outras pessoas com ele. Talvez uma parte daquela multidão. Cadê Jesus? Onde está Jesus? Ele fez tantos milagres ontem, viemos aqui, só para isso. Você conhece aquela brincadeira? Brincadeira não, né? Frases de elogio, né? Fulano, onde está você? Eu vim aqui só para te ver. Já ouviu isso? Estádio de futebol, quem sabe? Bom, eu não manjo disso, mas você já deve ter ouvido. Vim aqui só para te ver. Eles tinham ido lá só para ver Jesus Cristo resolver com curas, com o arrancar dos demônios, resolver o problema das suas vidas, seus sofrimentos, suas dores. Ele podia, porque Ele fez, e Ele pode fazer de novo. Procurando. O verso 35 diz que Jesus levantou muito cedo. A nossa tradução fala alta madrugada. Qual foi o objetivo? Jesus foi orar, saiu, foi para um lugar deserto, não tinha pessoas ali, não havia pedintes por cura, ele estava ali e orava. Preste atenção, por que nós oramos? Como a Bíblia nos ensina, nos impulsiona a orar?
É até interessante as irmãs de manhã falando da corrente de oração que fizeram, e a mensagem da noite já estava pronta. Eu de manhã ali ri comigo mesmo, porque Jesus foi orar. A Bíblia nos manda orar. Essas irmãs, como outros crentes, estavam em intercessão. Por que Jesus foi orar? Por que você ora? Queridos, nós oramos para saber a vontade do Pai para nós. Jesus fazia isso. Ele se submeteu a toda a ordem de Deus o Pai, para cumprir a sua vontade. Ele estava orando para saber se estava executando e pedindo para que de fato aquilo ocorresse. Jesus sempre orou buscando isso. Nós oramos como Cristo orou, e a palavra de Deus nos ensina, oramos para não errarmos na execução da vontade do Pai em nossas vidas. Eu sei qual é a tua vontade, mas me impeça de colocar os carros na frente dos bois, me impeça de errar. Eu quero fazer a tua vontade. E nós oramos, como Cristo com certeza ali orou, para fazermos a vontade do Pai e não a nossa. Jesus foi num lugar deserto para orar ao Senhor. Tenha certeza, Ele estava fazendo essas mesmas coisas. Aliás, nós somos impulsionados e aprendemos isso com Ele mesmo. Mas como eu disse, todos estavam procurando intensamente o Senhor Jesus. Verso 36 e o verso 37, tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Percebeu como era mais gente do que no dia anterior? Todos te buscam. Eu não sei que rosto, que cara, que feições Pedro e aquela multidão ou o grupo que estava com ele fez, mas no mínimo o que nós fazemos: onde o Senhor estava? Tem um bando de gente ali perguntando para nós, os seus discípulos: cadê o Senhor Jesus? Onde Ele foi parar? Ontem Ele curou, ontem Ele expulsou os demônios. Onde Ele está? Por favor, chame-o, traga-o. Eles devem ter olhado e: Senhor, por que o Senhor acordou de madrugada? Com tanto trabalho para fazer, por que o Senhor foi orar? E agora? Todos te buscam. Muitas pessoas estavam procurando cura, resolver os seus problemas. Agora o que vem é uma coisa intrigante. A resposta de Jesus no verso 38 é no mínimo curiosa. Ele diz: Jesus, porém, quando você lê um porém, contudo, todavia, já não tem nada a ver com a história. Jesus não diz: opa, pronto, vamos lá, vamos trabalhar, é hoje, hein? Vamos curar todo mundo, capeta hoje, nós vamos encher de novo o inferno. Não, você não ouve isso. Veja Jesus falando, verso 38, eu posso pedir para a igreja ler, para ficar na sua mente, a uma só voz, apenas o verso 38. Jesus... Não é que Jesus não se preocupava com todas aquelas pessoas doentes e enfermas. Não, Ele curou no dia anterior. É que seus problemas, os problemas daquelas pessoas, não eram o foco de Cristo Jesus. Tenta trazer, construir na sua mente a cena. O povo lá, todos te buscam. Curar, lembra? Vamos? As pessoas deviam estar desse lado. Ele olha para um lado oposto. Me convém ir para lá, para pregar o evangelho naquelas outras vizinhanças, porque foi para isso que eu vim. Vamos.
Você imagina a cara dos discípulos? Você imagina a cara das pessoas que não foram curadas nesse segundo dia? O que você pensa do Senhor Jesus agora? Os problemas delas, aquelas lutas e dores reais, que elas diligentemente buscaram a Cristo para serem curadas e tratadas, não era o foco. Qual era o foco? O Senhor Jesus respondeu: nós vamos para outros lugares, povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. O Evangelho era o foco, a finalidade da vinda de Cristo. Esse é o foco. É desconcertante isso aqui. Eu não consigo arranjar um jeito homilético, hermenêutico de te explicar. Simplesmente ele disse: eu vim para pregar a palavra, o Evangelho. O Evangelho que diz que o pecado mata. O Evangelho que diz que o inferno é real, mas que Deus é misericordioso e seu reino pode transformar pessoas e que Jesus é o único caminho. Era isso, esse era o foco. Queridos, sempre que as pessoas se esqueciam disso, quando elas iam a Jesus só para ter as suas dores, os seus problemas aliviados, o Salvador, quando elas esqueciam disso, o Salvador as afastava. Não é esse o foco. Quando nós estamos com dores, quando estamos com lutas horríveis, terríveis, nós queremos uma resposta do Senhor Jesus para termos as nossas crises, as nossas enfermidades, os nossos problemas resolvidos. Nós queremos isso, clamamos por socorro, resolva. Sim, é verdade, o Senhor Jesus, Ele se importa com o sofrimento das pessoas, Ele se importa com o nosso sofrimento, sim, Ele se importa quando você pede por entendimento ou força, quando o seu único filho de 3 anos morre. Ele se importa quando a sua mãe de 86 anos falece. Ele se importa quando você perde o seu emprego, ou quando você luta com um câncer que parece que está voltando. Ele se importa. Mas por favor, vemos a Jesus muitas vezes, chegamos a Ele muitas vezes, para que Ele resolva esses e todas as outras dores terríveis que passamos. Tira isso, passa a régua, limpa, arranca, não quero nem lembrar. Sim, Jesus se importa com o nosso sofrimento. Ele gastou, queridos, a maior parte do ministério dele, do tempo de ministério terreno dele, aliviando os sofrimentos. A Bíblia mostra isso, os evangelhos deixam isso claro, então ele se importa. Mas aqui nesse texto, o Senhor Jesus mostra as prioridades dele. Porque o mesmo homem que curou os cegos, curou mãos mirradas, secas, é o mesmo que diz: arranca o teu olho e corta a tua mão, se eles te fazem pecar. O sofrimento na nossa vida é muito ruim, não queremos mesmo passar por nada disso,
mas o fato de desejarmos que Cristo sempre haja, sempre tome atitudes para nos livrar dessas dores horrendas, é o fato principal para nós, quando colocamos como o centro do nosso relacionamento com Deus. Nada de dor, nada de angústia, nada de sofrimento, quando não queremos nunca isso para nós, é isso que eu quero dizer. O livramento então, a cura, o não passar por essa luta, se torna a coisa mais importante, a coisa mais vital para nós. Mas para Deus, existe algo mais importante, bem mais importante. Para o Senhor, a nossa alma é muito mais importante. O seu coração, o seu íntimo, é muito mais importante. Na verdade, mesmo que não compreendamos todas as razões dos nossos sofrimentos, dessas lutas que nos cercam, o que Ele quer é nos dar uma cura mais íntima, mais profunda, não superficial, não para um momento, não para uma ocasião. Ele quer adentrar a nossa alma, Ele quer tratar a essência de quem somos. Não é apenas fisicamente, não é apenas evitar a dor. Deus quer tratar o nosso coração. Deus quer mostrar que precisamos aprender mais e mais a depender definitivamente dEle. Dizer a Ele que Ele tem razão, que Ele sabe o que Ele está fazendo. Cristo quer mostrar coisas que estão, infelizmente, lá dentro do nosso coração, da nossa alma. Ele quer mostrar coisas íntimas que precisam, elas sim, precisam de maneira importante e prioritária, serem curadas. Mas isso vai demorar, vai levar provavelmente toda a sua vida terrena aqui, toda ela de tratamento, de caminhada com o Senhor, provavelmente. Eu não entendo essas dores e sofrimentos, eu não entendo. O que você fala para essas pessoas que sofrem ao seu redor? O que você fala para a sua luta? O que você fala quando filhos são criados no Senhor e eles não estão mais no Senhor? O que você fala? Eu não entendo essas dores e sofrimentos. Contudo, o que Cristo está nos mostrando é que nós temos que saber que Deus tem prioridades maiores, que nos levam a sermos tratados naquilo que realmente precisamos, e Ele não perde em nada. Não adianta perguntar para mim, eu não sei responder. O que eu estou vendo na Escritura é que Ele mostra, suas prioridades são maiores e melhores, e o que Ele realmente faz é o que realmente precisamos. Olha o sofrimento. Eu sei que vai ser horrível você fazer isso num domingo de ceia, mas traga agora o seu sofrimento diante dos seus olhos. O sofrimento em nossa vida terrena, nós podemos chamar, essa frase é da Johnny, no meio do testemunho dela, ela falou algo que eu preciso falar e compartilhar com vocês. Ela disse assim: quando sofremos no nosso cotidiano, os sofrimentos são como pequenos respingos do inferno, o inferno do qual Cristo te libertou. Pastor, dói aqui, e tem fim aqui, mas não é eterno. O inferno, por outro lado, é eterno, é sempre, e sempre, e sempre. O sofrimento em nossa vida terrena, quando você vê que está sofrendo, você deveria lembrar, eu deveria lembrar, do inferno do qual eu fui resgatado por causa de Cristo. Você tem uma outra atitude a fazer.
fique chorando, murmurando, reclamando e dizendo que Deus está errado. Tente fazer isso. Você vai ficar deprimido. A síndrome do pânico vai pegar você. Você vai começar a não acreditar em mais nada, porque o pilar central da sua fé, Deus ser o Senhor soberano, você começa a achar que está ruindo. Por que Cristo não curou aquelas pessoas? Por que Ele não fez mais uma maratona e depois foi para outro lado? Por que Ele disse, eu vim para pregar? O que Ele queria atingir? Qual é o real problema? Então, queridos, por maior e mais intensa que seja a dor vivida aqui, não é o inferno. Mas, quando você compartilha, vê, experimenta dor, luta, é para nos acordar do nosso sono espiritual. Até quando Ele manda isso para pessoas que não temem ao Senhor e não têm, se para nós é difícil agarrarmos ao Senhor e dizer, Pai, por que assim? Quanto mais para quem não tem esperança. Eu não estou sendo cético, eu não estou sendo sem amor. Afinal de contas, eu tenho 3 filhos, e o que eu não quero é vê-los perdidos. Mas preste atenção, eu posso estar, como até muitos perdidos, aliás todos estão, num sono distante do Senhor. E essas coisas acordam todo mundo, mexem com sua vida, você repensa o que é importante, o que é valoroso. Agora, o que será, por outro lado, respingos do céu? O que será então, já que tem sofrimento, e isso infelizmente é real, como então Ele nos alivia? O que chamaríamos de representações diminutas, mas representações do céu aqui para nós, enquanto estamos na batalha terrena? Será que é quando não há dores, então? Quando tudo vai bem, as lutas não existem, as provações apareceram, quando não tem morte, aí parece que é o céu? Não, é nada disso, não, de forma alguma. Cristo disse, eu tenho que ir para outro lugar, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. O que a palavra, o que o Evangelho realmente faz? Se respingos do céu não são ausência de dores, então o que é? Respingos do céu é encontrar a Jesus quando você está vivendo respingos do inferno, é olhar para Ele, é buscá-lo, é ter a coragem de apontar o caminho dele no meio da dor de tantas pessoas, dores agudas, é falar para elas olharem para Cristo, não é serem politicamente corretos e é melhor não falar nada, fale, grite, clame. Quando você compadece de um irmão e chora com os que choram, como a gente se alegra com os que se alegram, isso aí, a alegria é fácil, mas chorar com os que choram, ter a empatia de estar ali, como alguém recentemente me disse, ser gentil com aquela pessoa, no meio da sua dor, não simplesmente significa você estar ali. Os amigos de Jó ficaram com ele, mas não abriram a boca para falar nada de bom, e quando abriram, foi uma desgraça. Eles deviam ter continuado calados, não ajudaram, pioraram a cabeça daquele homem sofredor. Respingos do céu, é quando você encontra Cristo no meio da dor. Em nossas dores, nós vemos nossos limites, começamos a entender o quanto precisamos mais de Cristo. Porque eu estou vendo isso, queridos, eu olho a minha vida, e as minhas limitações estão cada vez mais sendo expostas, e eu mais ainda não consigo controlar as coisas como eu gostaria, e então a dor aumenta. O que Ele está querendo? Que eu veja, que eu compreenda, que eu definitivamente jogue a minha armadura humana, e entenda que eu preciso mais dEle. Querido, nós nos tornamos mais dóceis, e não mais arrogantes,
por conta das nossas lutas, provações e sofrimentos. Cristo bendito nos torna mais dependentes e não mais autossuficientes. O Senhor maravilhoso, Ele vem como verdadeiros respingos do céu na nossa dor, e nos tornamos mais famintos e desejosos do verdadeiro pão da vida, que é Cristo. Você ora mais, você quer mais da Escritura, você quer não viver apenas triste, derrotado, e não foi para isso que Cristo me salvou. Então, o que eu preciso? Eu preciso ser mais sedento da água da vida, Cristo Jesus. Porque o sofrimento mostra quem realmente somos. Situações boas e alegres não conseguem fazer isso. Mas o sofrimento escancara a sua alma, arrebenta as portas do seu coração e tudo ali fica visível. A luz do Senhor mostra, clareia, e no sofrimento você sabe quem você é. Porque nos limpa, nos despoja, arranca de nós o que não presta, nos quebranta, nos molda de todos os nossos entendimentos e caminhos pecaminosos. Nós sabemos, e é uma coisa engraçada, que o sofrimento é resultado do pecado de Adão e Eva, chamamos de pecado original. Olha que coisa engraçada, ou interessante no mínimo, o sofrimento vem do pecado original, e mesmo assim, Deus usa o sofrimento em nossas vidas para nos livrar do pecado, nos livrar de querermos que a vida rode conforme meu plano. Isso tudo, amados, é para nós pararmos de ficar longe dele e correr para mais perto dele. É mesmo para nos ligar mais ao Senhor Jesus, porque quando o nosso coração bate no mesmo ritmo que o dele, a alegria vem vindo como que direta do céu, e ela enche o seu e o meu coração, e você começa a receber verdadeiros rios de encorajamento que fluem para outras pessoas. E aí você leva Cristo para aqueles que têm dor, porque Cristo sofreu na carne. Isso retorna ao Senhor em verdadeira adoração e louvor. Vira a alegria, viver, aliás, nessa alegria, essa transformação da dor em alegria, a alegria verdadeira do Senhor Jesus, no meio do sofrimento. O Senhor está me moldando. Talvez ficamos sem paciência no meio das nossas crises, e não sabemos tratar o próximo, porque eu tenho um problema, você não sabe. Você acha que Ele ordenou um problema para você ficar irado? Ele determinou a crise para simplesmente você passar a ser alguém horripilantemente triste e sem palavras alegres? Não, Ele está quebrando, com muita dor, eu sei, mas Ele está quebrando a nós aqui. Aí, não apenas vamos entender, como vamos viver a seguinte palavra. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 6:10. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Eu vou pedir que a igreja leia. Talvez alguns não consigam encontrar com velocidade. Se você não conseguir, ouça. 2 Coríntios 6, 10. O que diz o texto? Leiam, por favor. Isso veio de uma pessoa que soube o que é sofrimento, por obedecer a Cristo. O nome dele, o apóstolo Paulo. Ele sofreu. Eu amo essas listas. A outra onde ele diz quantos açoites passou,
quantos naufrágios, quantas encrencas, fugindo de cidade. Ele não fala com amargura de coração, ele fala como alguém que foi quebrado por isso. E agora ele pode dizer, entristecidos, sim, mas sempre alegres. O que é isso? É bipolaridade? Não, isso é cristianismo, vivendo claramente o cotidiano real da nossa existência. Pobres, mas enriquecendo a muito, sim, com a verdadeira riqueza, o Evangelho de Cristo. Nada tendo, mas possuindo tudo, nada tendo dos seus desejos, nada tendo do que o mundo fala que é importante, mas possuindo o reino eterno do Senhor. E por mais que bata, e por mais que a luta não cesse, e por mais que os joelhos se dobrem e clamem, e aquilo parece não ceder, o que o Senhor quer é que vivenciemos isso, e veja como ele faz isso. Paulo viveu isso, porque Paulo era Paulo? Não, porque Paulo era o principal pecador. Se ele era o principal, não há lugar nem para você, muito menos para mim. Ele era o principal, o que eu vou dizer? Exatamente porque somos os pecadores, Ele nos ama e nos molda e faz novas criaturas de nós, diante da sua dor e do sofrimento. Você pode até se perguntar, será que Deus não está colocando muito peso, muita luta sobre mim? Será, Senhor? Você pode até perguntar isso, mas para isso mesmo é que você foi salvo, chamado. Abra em 1 Pedro 2,21, rapidamente. 1 Pedro 2,21, quando terminarmos a mensagem, nós vamos para a ceia. Hoje a ceia vai ter um significado maior para mim e para você. Nós fomos chamados para isso, queridos. 1 Pedro 2,21. E se os leitores da Bíblia que acham rapidinho, não fique triste se você ainda não achou, eu também não achei, mas eu sei que o texto é esse. Leia aí, por favor. 1 Pedro 2,21, a uma só voz, o que diz? Cristo sofreu no nosso lugar, deixando, e ele começa, Pedro, no início do versículo, dizendo, foi para isso mesmo que nós fomos chamados, fomos salvos. Como é que é? Nosso desejo único é querer seguir os passos de Cristo. Seguir os passos de Cristo é enfrentar sofrimento. Mas o sofrimento que você passa aqui não é o sofrimento eterno, é para moldar você, para que cada vez mais as portas do inferno, as portas do inferno tem que fechar, as portas do céu cada vez mais tem que abrir, porque Ele está moldando você, preparando você para fazer um lançamento de uma forma só, tu vai direto e reto para a glória eterna. Só que para isso, somos ruins de serviço, difíceis. Hoje você crê, amanhã você vai chutar uma pedra de dificuldade e vai abrir a boca em despautérios. Por isso que Ele molda, vaso na mão do oleiro. Você já perguntou para o barro? Imagine que barro falasse. Barro, querido, quando o oleiro soca você lá, faz bonitinho, olha, está meio torto, e mete a mão em você. E aí, barro, o que você acha? Se o barro falasse, você não ia gostar. Esse oleiro, pé. Mas por que pé? Porque você e eu, nós fazemos isso. Ele não vai perder em nada conosco. Nós somos chamados para isso. Cristo foi obediente com tudo que sofreu. Não precisa abrir. Em Hebreus 5, 8 e 9 diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. A obediência de Cristo ali é o exemplo que Ele quer que nós sigamos. Mas Ele foi perfeito e não precisava de molde. Mas Ele foi o líder. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o padrão.
1 João diz que aquele que diz que crê nele deve andar como ele andou. Tu acha que é perfeição? João estava falando de crentes do aqui e agora. O que ele estava falando? Que você vai enfrentar lutas, querido, que eu ainda vou chorar muito mais do que eu já chorei, que ainda vai ter muita crise, mas o Senhor está moldando-nos para sermos dependentes dele e largarmos o maldito orgulho que eu e vocês temos, jogarmos fora a nossa empávia, esmigalhar o coração rebelde, para nos dar e nos transformar em pessoas maleáveis e dóceis, que não fazem grupinhos, que não fofocam aqui ou acolá, que não abrem a boca para destruir a alma alheia, mas ao contrário, quando vê o problema, vai lá ver se é realmente assim, para ajudar, porque é uma vida, porque é uma alma, e se essa pessoa está mentindo ou não, se essa pessoa está enganando ou não, a nossa parte, como Cristo fez sobre nós, nos moldando e transformando e agindo por nós, nós então fazemos com o outro. Então, eu não estou acima do meu mestre. Deus quer operar uma cura, mas essa cura é mais profunda em nós, testando e provando e vendo se há algum caminho mau em nós. Lembrou? Final do Salmo 139. Deus quer que aprendamos não a desejar chegar logo no céu. Aqui me pegou, mas é verdade. Eu vou repetir, eu tenho que escrever tudo, senão eu erro, né? Deus quer que aprendamos não a desejar chegar logo no céu, para não termos mais lutas, dores e sofrimentos. É verdade, Ele não quer esse tipo de desejo. Eu quero ir para lá porque aqui o trem está feio. Nada disso, isso é bíblico. E se um dia eu já pensei assim, eu pequei. E se você também, congratulations. Nós erramos. Deus quer que aprendamos o desejar o céu, para termos um coração glorificado. O que é um coração glorificado? O que o ama completamente, um coração glorificado, que o obedece completamente, que nunca mais será rebelde ou murmurador completamente. É para isso que eu tenho que desejar o céu, não para ficar sem dor, luta, então é uma fuga. Não, céu não é fuga, o paraíso não é fuga. Eu tenho que ansiar, você tem que ansiar. Aprenda em nome de Jesus a ter um coração glorificado. O que é um coração glorificado? Que não mais distorce a verdade. Um coração glorificado que não resista mais a Deus, que não mais fuja de Deus, que não seja mais derrotado pela dor, que não mais se torne ansioso ou preocupado, que não manipule mais as pessoas com palavras enganadoras. Esse é o seu anseio. Eu quero ter um coração assim, e vai levar todo o restante da vida que Ele deu a mim e a você, até chegarmos lá. Essas coisas negativas não devemos querer, não devemos desejar. Cristo tem que extirpar, arrancar de nós. Quando pessoas vierem orar por você, por conta dos seus sofrimentos, ou quando pessoas... você pedir, aliás, para pessoas orarem por causa do seu sofrimento e sua dor, por favor, emende no pedido as seguintes coisas. Peça também para a pessoa pedir cura de Deus para você, para tratar o seu temperamento, enquanto a dificuldade está acontecendo. Fale para essas pessoas, ou ore também pelos sofredores, para que Deus trate o egoísmo delas, ou o seu próprio, a sua murmuração, ou a delas. Peça para que orem sobre essas coisas do seu e do meu coração, essas coisas que precisam ser arrancadas, que precisam ser confessadas diante de Deus, essas coisas de que nós precisamos nos arrepender e sermos curados delas, definitivamente.
Sabe o que é engraçado? Anote aí, depois você ouve no YouTube, eu não vou ler. 1 Pedro 4, verso 1 e 2, fala para nós que o sofrimento aqui nos livra do pecado remanescente que ainda há em nós. Nessa vida terrena, é instrumento do Senhor o sofrimento, para não vivermos mais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Veja lá, marque depois na sua Bíblia, 1 Pedro 4, 1 e 2. Sabe, isso fica mais claro ainda, quando você lê Filipenses 2,14, leia depois. Fazer todas as coisas sem murmuração, essa eu lembrei. Fazer todas as coisas sem murmuração. Como é que é isso? Vamos sofrer bastante. E vai chegar uma hora que você vai parar de murmurar. Quando Deus diz não, para impedir que o sofrimento venha até você, e Ele é derramado, o sofrimento, como uma avalanche, é porque o Senhor quer arrancar pecados, amarguras, tornar você diferente a cada dia, conforme o que Ele criou, aquilo que Cristo te destinou a ser. É para isso, e eu quero caminhar para o fim, com a seguinte parte: um não que impediu parar o sofrimento. Você pede, Senhor, dá uma estancada nessa luta, e Ele diz, não. O que Ele quer dizer? O que Ele quer que eu aprenda? Significa, você precisa depender mais da graça do Senhor. Senhor, eu orei 3 vezes, esse espinho na carne está me incomodando. O que Jesus disse para Paulo? Não, a graça que eu dou é suficiente. Deus é ruim? Ele te ama, Ele não quer deixar você assim, Ele não quer ver você fugir, Ele quer que você enfrente, não porque você tem força, eu não tenho força, eu estou sendo moldado, você também. Nós vivemos em grupo chamado Corpo de Cristo, porque a gente precisa ser tratado, uma lixa com outra lixa, e de vez em quando Ele joga a gente num caldeirão de aço fervente, para ver se molda, porque nem o barro mais está dando jeito, virou um aço de coração duro, e Ele pá, e aí você não vai para a mesa do oleiro, você vai para a bigorna do ferreiro, e aí dói, e eu quero isso para você sofrer? Meu querido, eu estou vendo a bigorna atrás de mim, não quero que você sofra, eu quero que você ore por mim, eu já estou vendo a bigorna bater, ou eu bater na bigorna. Depender mais da graça, significa aumentar muito mais nossa compaixão pelos outros, que estão também machucados e incapazes. É isso que nos ajuda, queridos, a colocar a murmuração de lado, nos ajuda a dar graças em tempos de luta. Em tudo dai graças, não é bonito de colocar num slogan, num adesivo, num carro, num quadro em sua casa, mas Ele não quer isso, Ele quer que eu e vocês vivenciemos isso, e Ele é o único que tem o poder de fazer a gente viver, e Ele nos molda. É isso que aumenta a nossa fé, fortalecer nossa esperança no céu, é isso que nos faz amar muito mais a Cristo, amar muito mais as pessoas, com aquilo que realmente elas precisam ser amadas, as ações, as práticas do Evangelho. Você e eu, nós não deveríamos trocar toda essa luta. Eu vou repetir, você não tem que pedir para trocar toda essa luta, para que não haja mais sofrimento. Porque a verdadeira cura da nossa alma, é Deus trabalhar conosco, naquelas regiões que só Ele sabe, que serão mexidas e alteradas, quando essas provações chegam. Você espera que seus problemas sejam resolvidos? Aquelas multidões de Marcos 1 também, os discípulos desesperados, vamos lá, porque é muito legal, hein? É muito legal administrar, devia ser administrar aquela fila, imagine todo esse povo aqui e mais um monte. E aí, espera um pouquinho aí que o meu mestre vai curar. E aí, Jesus, beleza? Pode vir que agora
Deve ter sido empolgante, não é não? Oh, discípulo, eu estou precisando aqui, tem uns demônios aqui no meu filho. Não tem terror, pode deixar. Deve ter sido maravilhoso para aqueles discípulos. Primeiro, não fazer nada. Segundo, massagear o ego. Mas terceiro, não estavam querendo ouvir o que o mestre disse. Quando o mestre mencionou e falou, nós vamos para outro lugar porque eu tenho que pregar, porque eu tenho que fazer aquilo que eu fui mandado, eu fui chamado a fazer, eu vim para isso. Da mesma forma que aquelas pessoas. Você espera que seus problemas sejam resolvidos, ou que nenhum sofrimento venha sobre você? Deus pode resolver esses problemas, eu sei. A Bíblia diz que Ele tem poder. Mas, e se não resolver? Ele usará isso. Ele usará tudo que estiver no caminho para você ter uma verdadeira comunhão com Ele. Eu não espero que você saia daqui como domingo passado. Que bênção! Não, eu espero que você saia pensativo. Eu espero que você saia pesaroso. Eu espero que você se agarre com o Senhor. Deixe Deus moldar você. Essa é a cura mais profunda. É para isso. É para isso que Ele nos salvou. E Ele voltará. Mas até lá, que Ele molde nosso coração. Que Ele nos faça ver que nossos sofrimentos e dores aqui são muito pequenos diante da libertação do inferno que Ele nos fez, mas que as pinceladas do céu sejam a certeza da presença dEle conosco no meio das nossas dores. Vamos ficar todos em pé para orarmos, finalizando esse culto, recebermos a bênção apostólica. Compaixão, ó Deus, compaixão de nós que ainda precisamos muito, todos nós, sermos moldados conforme Tua palavra. Compaixão para todos aqueles da nossa igreja que têm lutado com provações, tribulações, sofrimentos de toda natureza, de todo tipo. Molda-nos. Mas nós sabemos que o Senhor vai nos dar a força necessária. Nós não temos ela em nós. Clamamos pelo nome de Cristo, para vivenciarmos a Tua palavra, para que realmente a cura mais profunda da nossa alma, do nosso coração, aconteça cada vez mais por Tua mão. E dá-nos, Senhor, a capacidade de afirmarmos que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, que o Senhor sabe mais do que nós o que o Senhor está fazendo. Ajuda-nos nisso, em nome de Cristo. Povo de Deus, que o Deus bendito firme os passos de cada um sobre a palavra dEle, para o pecado, para o engano não dominar nenhum de vocês, que o amor de Deus o Pai, que a graça do Filho Jesus Cristo e o guiar e consolar que vem do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, enquanto durar a luta terrena, até o dia glorioso do Senhor Jesus. Amém.